Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos neste momento. Então, na continuidade do compromisso que nós assumimos de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, nós chegamos agora ao capítulo 2 do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. E vamos falar então na sequência sobre a vida futura. Eu logo de início peço aos amigos que se coloquem numa posição confortável para que a gente tenha a possibilidade, nesses breves minutos que nós estaremos juntos, sintonizados, que possamos manter a boa concentração em relação a esse nosso estudo de hoje, porque existem vários ensinamentos extremamente importantes que nós vamos aprender agora ou relembrar para aqueles que já estudaram em alguma vez. Jesus já havia sido capturado pela liderança religiosa do seu tempo, já havia sido interrogado e até agredido pelos componentes do Sinédrio, e em seguida foi encaminhado para o governador Pôncio Pilatos, que era o representante do Império Romano naquela localidade. E a liderança religiosa acusava Jesus de heresia e queria que ele fosse condenado à morte. Pôncio Pilatos recebeu, contrariado, e não enxergava motivo para que fosse condenado à morte Jesus. E então Pôncio Pilatos se aproxima de Jesus e pergunta a ele, isso está lá no início deste capítulo: sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes. Eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Essa passagem reveladora está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33 a 37. Nós vemos aqui uma grande revelação apresentada por Jesus. Ele fala de início reconhecendo que ele é rei, mas interpretaram essa afirmativa de Jesus de uma maneira equivocada, acreditando que Jesus estava se intitulando como rei, um rei político, um rei da sociedade presente naquele momento, um representante político dos judeus. Não era isso. Jesus deixou claro que o reino dele não era desse mundo. E ainda afirmou que, se fosse, as suas gentes o teriam libertado, teriam ido até lá para socorrer e auxiliar Jesus. Então, em toda a história anterior religiosa, eu acredito que essa foi uma das maiores revelações apresentadas. E no caso de Jesus, ele afirmando que ele é rei, mas não é rei, meu reino não é deste mundo, nos faz então refletir sobre o que ele disse. Mas por que Jesus utilizou esse vocabulário falando de rei, reino? Porque era um vocabulário apropriado para a compreensão das pessoas do seu tempo. Ele queria dizer a respeito da sua autoridade, a respeito da sua autoridade moral. Jesus, mesmo sendo infinitamente superior
moralmente, em relação a todos aqueles que estavam ao seu redor, ele se portou de maneira humilde, e ainda na presença da autoridade terrestre, que a maior autoridade que tinha ali era Pôncio Pilatos, que representava o Império Romano, que dominou toda aquela região. Então Jesus respeitou a autoridade de Pôncio Pilatos, mas ele se colocou, ele falou as suas verdades de maneira altiva, sem sobrepor, sem orgulho, sem vaidade, nada disso, mantendo a sua humildade, mas se colocando, abrindo os olhos de Pôncio Pilatos, trazendo essa grande revelação, que ele é uma autoridade moral muito maior, muito superior do que qualquer outro ali. E ainda a questão, quando Jesus afirma: meu reino não é deste mundo, Jesus está deixando bem claro ali algo para que nós refletíssemos durante muito e muito tempo. O que ele quis dizer com isso? Então existe um outro mundo? E que mundo é esse? Se existe um outro mundo, nós vamos para aquele mundo? Porque Jesus complementa ainda, falando que ele mostra qual era a sua missão aqui. E ele diz em seguida: eu não nasci e não vim a este mundo senão para testemunhar a verdade. Quando Jesus diz: eu não nasci e não vim a este mundo, ele está afirmando categoricamente que ele existia antes do nascimento. Ele existia antes do nascimento. E ele diz que o seu nascimento, que a sua vinda a este mundo material, biológico em que nós nos encontramos, tinha um propósito. Aí está a sua missão. E ele fala qual é a sua missão: de testemunhar a verdade. Quem é testemunha nos casos que nós conhecemos? Qual é o papel da testemunha? É relatar aquilo que ela presenciou, aquilo que ela viu. Então, Jesus aqui, ele diz que a sua missão foi vir a este mundo, de onde ele estava, vir a este mundo através do nascimento, para falar para todos nós a respeito daquilo que ele presenciou, aquilo que ele já passou, das experiências que ele já teve, do conhecimento que ele adquiriu. E foi isso que Jesus fez para nós, ensinando para nós quais eram as leis do Criador e por que nós deveríamos nos esforçar para colocar em prática as leis do Pai. E a lei maior é a lei de amor. As outras leis são tudo frutos da lei de amor, consequências da lei de amor. Então Jesus nos ensinou para que nós perdoássemos o nosso próximo, para que nós compreendêssemos o nosso próximo, o seu comportamento, para que nós amássemos, para que nós praticássemos a caridade, para que nós levássemos o conforto ao outro diante das nossas possibilidades também, sempre nos esforçando, Jesus sempre ensinando que nós precisávamos sair da nossa zona de conforto e ir em frente, enfrentando as dificuldades, mesmo com sofrimento, mesmo com as dores que a nossa posição no mundo nos traz, enfrentando tudo isso. O ensinamento de Jesus foi esse. Por quê? Porque ele é testemunha de tudo isso. Então nós, durante muito tempo, nós refletimos o que Jesus quis dizer com isso. Meu reino não é deste mundo. O que ele quis dizer com isso? Eu não nasci, nem vim para cá.
Ora, então existe um outro lugar. Mas tudo era muito vago. Fizemos ideias equivocadas. Correntes religiosas interpretaram essa passagem das maiores maneiras fantasiosas possíveis. Com o advento do Espiritismo, que nos revelou novas realidades espirituais e veio para explicar e dar continuidade aos ensinamentos do Cristo, nós compreendemos que Jesus estava falando da vida futura. Jesus estava falando do que nos espera lá na frente. E lembrando que Jesus não falava para o homem temporal. Jesus falava para o espírito imortal. Jesus veio e nasceu com um propósito e cumpriu a sua missão. O Espiritismo nos revelou sobre a continuidade da vida imortal do espírito após o perecimento do corpo biológico. Então, os ciclos de ensinamento se fecham e nós compreendemos claramente então que Jesus falava da vida futura, da vida espiritual, do que nos aguarda lá na frente. Se nós, com coragem, com boa vontade, fizermos a vontade de Deus aqui, hoje, no nosso presente. E muito mais nos foi revelado com o Espiritismo a respeito da consequência dos nossos atos na vida futura. Jesus deixou lá atrás os ensinamentos que nós interpretamos aquele tempo de maneira incompleta a respeito do bom semeador, semeando boas sementes, colheremos boas árvores com muitos frutos. O que significa essa interpretação? Que semeando bom sentimento, bom comportamento, seguindo as leis do Criador, as consequências serão o quê? Felicidade, equilíbrio espiritual, consciência tranquila, que trabalhamos e fizemos o que o Pai esperava da gente. Por outro lado, se a nossa semeadura for de infelicidade, se a semeadura for de violência, for de incompreensão, revolta, comportamento desequilibrado, vícios, imagine qual será a nossa colheita. Com certeza será muito pior do que a semeadura. O sofrimento será muito grande. Mas isso nos enche o coração de esperança, porque nós, com esse conhecimento que estamos adquirindo, os ensinamentos do Cristo, completado pelos ensinamentos da doutrina espírita, nos traz esperança de repararmos ainda os erros que nós cometemos e mudar o nosso comportamento a partir de agora, objetivando lá na frente estarmos numa condição melhor do que estamos hoje. Então nós percebemos as revelações de nosso Mestre Jesus naquele tempo, que foi assim um pedacinho daquilo que nós tínhamos condições de assimilar e refletir durante muito tempo. Porque ele não poderia ter ensinado tudo para nós naquele tempo. Nós não compreenderíamos. Hoje ainda são poucos os irmãos com boa vontade de refletir a respeito de todos esses ensinamentos. Porque é muito mais cômodo para aquele que não compreende, não tem boa vontade de querer compreender, é muito mais cômodo de afastar as novas informações que recebe, do que procurar entender, refletir e raciocinar,
se tem um fundo de verdade ou não nesses novos ensinamentos. Muitos irmãos, muitos amigos, se afastam dos ensinamentos da doutrina espírita porque tem medo, porque tem preconceito. Nós precisamos ter a mente aberta. Vamos ouvir um novo conceito, uma nova ideia. Não tampar os ouvidos para não querer ouvir, mas vamos ouvir e refletir a respeito dela e tomar uma decisão. Se aquilo está de acordo racionalmente, se serve para mim ou se não serve. Essa deve ser a postura do verdadeiro cristão, a boa vontade. Eu me recordo de uma passagem que Jesus agradeceu a Deus por ter feito revelações aos humildes e aos pobres de espírito, que são os humildes, do que aos sábios e aos doutores. Porque naquele ensinamento, os humildes são esses que ouvem os novos ensinamentos, as novas ideias. Eles estão abertos a isso. Consequentemente, eles têm muito mais capacidade de refletir e raciocinar em relação à nova ideia. Enquanto que aqueles que têm o orgulho acima de tudo, os doutores, que se acham superiores a todos, que já possuem todos os conhecimentos, não estão abertos às novas ideias. Jesus já tinha nos ensinado a esse respeito naquele tempo. E ele fala sobre isso aqui também. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Aquele que deseja aprender, que deseja ouvir, que está cansado dos velhos ensinamentos, que precisa compreender e assimilar novas revelações para interiorizar e modificar o seu comportamento. Porque se nós continuarmos com os mesmos pensamentos e os mesmos erros que praticamos, nós não mudamos, não melhoramos. Vamos refletir sobre a nossa vida sempre que ouvirmos ensinamentos do Mestre, vamos trazer isso para a nossa realidade. O que eu estou fazendo está de acordo com o que Jesus ensinou ou não? Então nós teremos uma grande oportunidade pela frente de renovar o nosso pensamento e o nosso comportamento. Nós estamos apenas começando este capítulo extraordinário, onde nós vamos estudar e analisar algumas outras passagens aqui ainda. Então, compreendemos que Jesus ensinou aquilo que era possível de ser assimilado naquele tempo. Hoje, nós temos capacidade de compreender muito mais. Então, vamos ampliar o nosso conhecimento, a nossa visão, e não tampar os ouvidos aos novos conhecimentos que estão vindo pela frente. Meus irmãos, agradeço imensamente a mais esta oportunidade e convido todos agora à nossa oração de encerramento. Mestre amigo, abençoe a todos nós. Continue a nos fortalecer, que possamos ter coragem, força, para suportar as dificuldades da nossa existência, que tenhamos também condições de colocar em prática os vossos ensinamentos. Assim seja. Meus irmãos, meus amigos, até o nosso próximo encontro. Um abraço.